primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com a Abracal, com o pessoal das universidades, né, dos produtores, profissionais da parte técnica. É um privilégio, né, estar aqui. E o que nós abordamos? O tema foi o uso de corretivos no solo, né, e os desafios do sistema plantio direto. Primeiro de tudo, nós temos que dizer que a agricultura brasileira, ela é o que é, também principalmente pela condição de correção de solo. E nós tivemos os calcários, por exemplo, né, são uma prática antiga, mas muito atual. Então, nossos solos, na maior parte do Brasil, são solos ácidos, precisam de correção. Qual a importância dos calcários? Toda. Então, ressaltar isso. Outra questão, e ele continua sendo importante e vai continuar sendo muito importante. Até eu brinco, né, os fertilizantes, os corretivos, nesse caso o calcário, ele não sabe das mudanças que o mundo teve. Sobre quais são os desafios do sistema plantio direto? Primeiro desafio que nós abordamos, primeiro de tudo, hoje no plantio direto, né, a dinâmica das plantas, das culturas é diferente, você tem mais plantas no sistema. Então, às vezes, nós não podemos mais ter uma abordagem mais puramente pontual. Eu tenho que inserir o manejo da calagem, do uso corretivo dentro do sistema. E esse sistema plantio direto ele é muito forte. Então, o sistema plantio direto ele dá o quê? Aumenta o teto produtivo ao longo dos anos, ele permite maior aporte de matéria orgânica, e ele também tem uma dinâmica diferente da acidez. Né? Outra questão, do plantio direto, os princípios é não revolver, cobertura permanente do solo e rotação de cultura, né? Diversidade de cultura. Mas falta um que é a correção prévia do solo, tão importante, porque eu tenho que fazer a base, o alicerce dessa construção, né, para não revolver, rotacionar e ter cobertura permanente, mas tem que fazer correção prévia. Depois disso, eu vou usar as estratégias para manter essa condição de acidez, que é uma reação lenta, né, vai criando uma estratificação, a parte de cima fica mais corrida que a parte de baixo, mas essa é intrínseca do sistema plantio direto. Então eu tenho que fazer uma calagem de manutenção ao longo do tempo, antever as práticas. Mas vai ter um impacto do sistema de produção muito forte. Então, por que faz calagem superficial? Para preservar o sistema, né, que eu não posso revolver. E a calagem superficial é a maneira de dar tempo para que esse efeito aconteça. O segundo desafio, qual que é? Essa estratificação que eu falei, ela é natural, não é o problema A ou B, é natural. Então, como interpretar essa estratificação? A camada de cima fica mais corrigida, a camada de baixo fica menos corrigida, né? Mas o sistema ele tampona tudo isso. Mas como o colega Caire, né, que é uma referência para mim, falou anteriormente, né, com o tempo vai criando uma frente de correção em profundidade. Então a estratificação do sistema direto é intrínseca do sistema. Qual outro desafio? Entender como que ocorrem reações de partículas de calcário no solo, né? Então no solo mais ácido reage mais intenso, no solo menos ácido reage menos intenso, no solo argiloso reage mais intenso, no solo arenoso menos intenso. Tudo isso baseado aqui na ciência. Qual o quarto desafio? É uma questão seguinte, essa mais delicada. Eu me coloco na posição do produtor, me coloco na posição do estudante, me coloco na posição de todos que vivem a prática na lida, né, na prática da agricultura. Hoje nós temos uma heterogeneidade muito grande de opiniões. E nessa situação, acho que o mais importante é se apegar aos conceitos fundamentais, que as universidades, os professores, as pesquisas das instituições nos permitem, né, esses fundamentos. Mas por que muitas vezes nós falamos que o que a teoria fala, a pesquisa em si fala, não acontece no campo? A minha opinião é a seguinte, é que muitas vezes nós não estamos sabendo interpretar e aplicar isso no campo. Outra questão, não estamos conseguindo entender o que o campo fala, né? Então, na minha opinião, os fundamentos permitem sim entender o que o campo fala, demonstra, né? Porém, nós não temos um mundo perfeito, né, da teoria. Por exemplo, eu comentei que um dos problemas por exemplo, né, em áreas com se revolve, você não consegue ter uma homogeneização perfeita. Automaticamente vai ter pontos excessivamente corrigidos e pontos não corrigidos. O Pagés falou isso em 2000, no ano 2000. Então perceba que se a gente conseguir usar, né, esses conhecimentos, consegue entender atual. Outra questão, o sistema plantio direto é o principal fator em áreas quimicamente corrigidas, né, e o calcário é uma ferramenta para corrigir esse solo. O plantio direto é o principal fator para aumento da produtividade, rentabilidade, estabilidade produtiva e aumento da eficiência de tudo que nós fazemos. E a calagem ela é fundamental. Foi e é quando você abre uma área de abertura, ou quando pega uma área que está ácida, tem que revolver, fazer a base. E a calagem é importante no plantio direto para quê? Para você conseguir manter o sistema. Você tem que se antever. Se você não fizer isso, você lá na frente vai se perguntar, devo romper o sistema ou não? Se você fizer isso com antecedência, você vai ser cada vez melhor.